Bem-vindo ao curso de programação utilizando a linguagem BASIC 256. Estamos na aula 8 de lógica. A imagem é uma referência à lógica desenvolvida pelos gregos. Os gregos desenvolveram a lógica através do argumento, dentro da teoria do discurso. Bem, esse é o nosso plano de aula. A lógica é o instrumento que a programação tem para testar valores em tempo real de execução. Enquanto o programa está sendo executado, é a lógica que vai dizer para onde ele deve caminhar segundo as entradas que ele tem, né? Ele vai analisar o cenário que ele tem das variáveis e vai fazer uma coisa ou vai fazer outra coisa. A sintaxe da lógica ela é relativamente simples. Você vai utilizar if, está em inglês, você precisa desenvolver seu inglês, já falamos sobre isso, não é? Ele vai fazer um teste se aquela variável é igual àquele valor. Ela pode ser igual, pode ser diferente, pode ser maior, pode ser menor, pode ser maior ou igual. E aí ele vai dizer then, que significa então. Então ele faz assim, ó, se variável igual ao valor, então fazer isso. Se não, que é o else, fazer aquilo. End if. Ele começa com if e termina com end if. Isso é para que a linguagem fique estruturada. Bem, você usando esse modelo no BASIC, você vai usar praticamente em todas as linguagens. Todas as linguagens têm uma estrutura de teste lógico. Ela vai usar esse if, agora vai ter parênteses, vai ter chave, vai ter espaço, vai ter fica na mesma linha. Vai mudar um pouco a sintaxe, a forma como é mostrado. Mas a lógica é sempre assim. If faz isso, else faz aquilo, e o end, que pode ser um sinal, uma chave, alguma coisa assim. Não necessariamente vai estar escrito end if. Para o BASIC 256, nós utilizamos essa estrutura aí. Bom, então nós vamos para o BASIC e vamos fazer um teste simples para a gente testar essa lógica funcionando. Vamos iniciar então o nosso programa, colocando uso de lógica. Vou colocar aqui autor Neemias Cruz. Vou limpar a tela. Bem, observa que de vez em quando aparece aí um texto desse escrito errado. Não se preocupe. Programação é assim mesmo, você tem que ter atenção. Ficar conversando e falando e programando ao mesmo tempo é difícil, mas você vá detectando os erros e não se preocupe com eles, tá bom? O importante é que você aprenda e até consiga identificar esses erros. Definir variáveis. Vou botar nome. Cifrão, ela é uma variável string, né? Então vai ter que ficar, vou botar sem nada dentro, vazia. Vou botar altura, vou botar igual a 0. Poderia vir aqui fazer isso. Também pode, né? Para ficar mais organizado. Vou botar aqui entrar com dados. Vou dar um input. Vou colocar aqui qual o seu nome. Vou botar a variável nome. Vou colocar outro input aqui. Vou botar aqui qual a sua altura. Vou colocar aqui a altura. E vou fazer finalmente meu teste. Teste se deixou o nome em branco. Em branco ou vazio. Na verdade, vai testar o vazio, né? Bom, eu vou colocar aqui para eu testar if nome, ele tem cifrão, né? Igual a
Bom, se o nome for espaço for igual a vazio, que é igual ao que está lá em cima, se ele é igual a isso, porque quando ele foi criado ele era assim, até agora não mudou, o nome continua o mesmo. Então eu vou botar assim, nome igual, se o nome for igual a vazio, then. Bom, vou dar 3 espaços aqui, 1, 2, 3. Isso serve para organizar mais a minha lógica. Em algumas linguagens isso é obrigatório, você tem que botar o espaço. No Basic não é obrigatório, mas eu já vou me acostumando a fazer isso e vou aprendendo como se faz e coloco lá, né? Então eu coloco se nome é igual a vazio, então o que eu vou fazer? Eu vou botar assim, print, vou colocar assim para meu filho digita esse nome. Vou pegar, vou mandar ele falar também. Vou dar aqui um sei, né? Vamos ver aqui como é que fica. Indif. Em algumas linguagens esse indif é junto, aqui é separado. Vou colocar assim e vou testar então. Vou apertar F5, ele vai executar. F5, qual é o seu nome? Vou deixar em branco, não vou botar. Vou teclar Enter. Qual a sua altura? Vou teclar Enter também. Meu filho, digita esse nome. Viu só? Ele identificou que não tinha e colocou lá. Bem, eu vou também testar a altura. Testa se digitou a altura. Vou colocar if altura igual a 0. Se a altura for igual a 0, significa que ela está no mesmo estado em que estava lá, que foi digitada lá, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, se for igual a 0, then, aí eu vou colocar, eu posso apertar tabulador, ele anda também, em vez de dar espaço. Você apertando o tabulador, ele já vai direto. Apertei o tabulador, ele foi direto para o lugar para eu digitar. Vou botar print. Meu filho digita essa altura. Claro que a mensagem não você vai escrever meu filho, né? Isso é uma forma assim de se fazer programação com humor. Isso é normal na programação. Sei, meu filho. Vou dar end if aqui. Bom, agora o que vai acontecer se eu deixar os dois em branco? Vamos ver. Vou dar F5 para executar. O nome vou botar em branco e a altura em branco. Meu filho, digita esse nome. Meu filho, digita essa altura. Bem, agora eu posso fazer aqui também um teste dentro de outro teste. If. Aí eu vou fazer o seguinte. Se a altura for maior do que 2, then, vou botar aqui end if. Eu vou botar print. Bom, se ele botou altura, digamos que ele escreveu lá o nome, né? Dele que ele queria colocar. Vou deixar aqui nome, senão também não vai fazer nenhuma diferença. Nome. Mais. Vou botar aqui. Entra pro time de basquete. Então, se ele botar uma altura maior do que 2 metros, eu vou botar aqui, ó, entra pro time de basquete. Eu vou colocar aqui um sei aqui. Aí entra para o time de basquete. Observa que ele fez essa entrada aqui. Essa entrada aqui já ficou alinhado com esse if aqui. E essa entrada aqui, ó, ficou alinhada com esse outro if. É feito assim para ficar organizado e para ficar legal. Né? Vamos executar o programa, vamos colocar um nome e vamos botar uma altura maior do que 2 para ver o que acontece. Vou vir aqui em cima, né? Eu vou dar F5 para ele executar, ou clicar naquele
verdinho lá, vou botar Neemias, vou voltar à altura 3, e vamos ver o que ele vai dizer. Ele não disse nada, né? Você consegue perceber por que ele não disse nada? Por que foi? Para pensar um pouco. Essa mensagem não apareceu. Eu perguntei se a altura for maior que 2, então coloque o nome, entra para o time de basquete. Mas aqui eu botei altura 3 e ele não deu essa mensagem aqui, ó, entra para o time de basquete. Por que isso aconteceu? Porque a altura, ele primeiro perguntou se a altura é igual a 0. Então ele só vai passar aqui se a altura for igual a 0. Se a altura for maior que 0, ele não vai passar aqui. Então essa mensagem ela está errada aí. Há um erro de lógica. Observe que a sintaxe está correta. Eu botei if, botei o say, botei end if, está um dentro do outro, está tudo organizado, mas a lógica ficou errado. Porque ele nunca vai entrar aqui. Porque aqui só vai entrar quando a altura for igual a 0. Isso não vai funcionar aqui dentro. Nunca a altura vai ser maior que 2, porque aqui dentro só fica o que tem a altura igual a 0. Bom, então isso aqui tem que sair daqui. Vou tirar daqui e vou colocar aqui. Eu vou deixar para você, lá no seu PDF, com essa estrutura aqui dentro, tá? Atenção para quando você executar o programa, para você fazer esse teste. Então vamos ver agora aqui como é que vai ficar apertando F5. Vou botar Neemias, vou dar Enter e vou colocar 3. Neemias entra pro time de basquete. Agora funcionou. Agora ele perguntou. Isso aqui ó, ficou totalmente independente disso aqui. E você não tem mais esse tipo de problema, né? Observa que existem outros tipos de lógica. Existe o OR, existe o AND, que nós vamos ver a partir do caminhar do curso. Aqui não precisa ser só igual, não precisa ser só maior. Tem maior ou igual. Aqui também, né? Tem AND. E isso a gente vai ver com os próximos exercícios. Espero que você tenha aprendido bastante. A lógica é uma das coisas mais importantes. Você viu que cometemos um erro de lógica e é fácil cometer erro de lógica e depois você encontrar esse erro dentro do programa é difícil. É por isso que o programa tem que ficar todo documentado para você saber o que está sendo feito, aonde está sendo feito, para que no problema de lógica você consiga resolver. Os problemas de lógica, eles são os mais difíceis de serem detectados dentro de um programa. Quando você digita alguma coisa errada, logo alguém vê e fala, olha, digitou o nome errado. Mas quando é um erro de lógica que está dentro do programa, é muito difícil de encontrar. Então é bastante importante, é fundamental que você faça um projeto de lógica do seu trabalho. Espero que você tenha aprendido bastante. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima aula.